Bom dia, boa tarde, boa noite, meus índios. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem. Como prometido aí, mais um vídeo. Falei que ia postar regularmente, estamos aqui para mais uma semana. Caso você não tenha dado uma olhada na aba comunidade do canal, eu fiz um post lá perguntando qual dia ficava melhor. As duas únicas pessoas que votaram para quinta-feira, então cá estou eu na quinta-feira. Hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta, mas vai sair na quinta, vocês entenderam. Esse vídeo, na verdade, é a segunda vez que eu tô fazendo ele. Eu já tinha gravado esse vídeo, só que eu fui burro e apaguei ele sem querer, então tô regravando aqui pra vocês. Mas eu acho que vai ser bom isso, porque no primeiro vídeo eu comecei querendo falar de uma coisa e acabei indo pra outra. Nesse vídeo eu já sei que eu quero falar dessa outra coisa, e essa primeira vai ser mais pra contextualizar. Vamos lá então. Nesse vídeo eu vou falar sobre solidão na vida universitária principalmente, só que não só na vida universitária, eu quero falar sobre solidão no geral como um sentimento. Como evitar essa solidão sem usar LSD. E daí quando você usa LSD você vai ver um monte de pessoas ao seu redor, você não vai estar sozinho mesmo. Enfim, acho importante pra gente começar então esse vídeo eu definir o que eu quero dizer quando eu falo solidão. Que às vezes vocês vão estar com uma ideia, eu vou estar falando de outra coisa e a gente não vai se entender. Quando eu falo sobre solidão, eu não quero dizer especificamente sobre estar sozinho. Eu quero dizer mais como o sentimento de se sentir sozinho. Às vezes você vai estar cheio de pessoas ao seu redor, mas vai estar se sentindo solitário. E é nessa ideia que eu quero ir aqui no vídeo. Não sobre estar fisicamente sozinho, mas mesmo com pessoas ao seu redor, você se sentir sozinho. Eu pensei nesse vídeo porque, recentemente, como eu falei no último vídeo, eu passei na Unicamp e eu me mudei para Campinas. Então eu tô vivendo uma rotina completamente diferente. Tô passando 4 dias da minha semana em Campinas, em outra cidade, com pessoas que eu nunca vi na minha vida, morando com pessoas novas, estudando com pessoas novas. E nesses tempos eu fui pensando assim, matutando essa ideia de que eu tava me sentindo sozinho. Mesmo quando eu chego em casa tem pessoas aqui, ou quando eu vou pra faculdade, na aula tem um monte de pessoa ali na sala de aula, só que ainda assim eu me sinto solitário, porque até hoje eu ainda não fiz amigos de fato. Eu converso ali com várias pessoas ali na sala, só que não é que nem na escola. Por exemplo, na escola eu tinha o meu grupo de amigos, eles estavam sempre ali, eu sempre chegava, conversava ali com eles, sentava ali juntos, qualquer trabalho, qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente fazia junto. Depois da escola eu sempre tentava arranjar alguma coisa pra gente sair juntos, porque esse sentimento de solidão, eu sinto que é uma coisa muito minha. Eu sempre tive muito forte essa sensação de que eu tava sozinho. Então eu percebi isso quando eu tava na escola ainda, que sempre depois da aula eu tentava chamar meus amigos para ir fazer alguma coisa, pra gente jogar basquete, pra gente dar uma volta na rua, fazer qualquer coisa, justamente porque eu não queria voltar para casa e voltar a me sentir sozinho. Eu queria aumentar ao máximo o tempo que eu tinha na companhia deles, porque era um tempo que eu não me sentia sozinho. E aqui na faculdade eu não tô tendo isso. Eu acho que você pode se identificar tanto com o que eu tô falando aqui da faculdade, quanto o que eu tô falando da escola, porque o ser humano é um ser social. Nós, como seres humanos, somos sociais. Nós somos feitos para viver em sociedade. Nós tendemos a buscar viver em sociedade, a nos agrupar em grupos que se assemelham nas nossas características, opiniões, tudo mais. Twitter que o diga, né? Você se fecha em uma bolha única de pessoas que concordam com a sua opinião. Mas o ser humano é esse ser social. Então, quando você sente que não consegue se encaixar nesse meio social, no meio dessa sociedade, não consegue encontrar pessoas que vão conviver ali com você de forma amigável, você tem esse sentimento de solidão. Eu acho que esse sentimento é mais sobre sentir que não consegue se encaixar do que ter pessoas em volta de você. Por exemplo, eu chego na faculdade, eu converso com algumas pessoas, cumprimento, troco uma ideia com algumas pessoas aqui e ali, só que eu não tenho um grupo de amigos ou um amigo em si que, mano, eu vou sair da aula, eu vou ir fazer alguma coisa com esse cara, a gente vai comer junto na RU, ou a gente vai fazer o trabalho em grupo, eu sei que vai estar ele no meu grupo. Não tenho isso ainda. E eu tô falando isso porque eu acho que você pode se identificar com isso. E eu quero te apresentar a maneira que eu escolhi lidar com isso. Pra talvez, caso isso esteja te fazendo mal, eu quero tentar te apresentar a maneira que eu comecei a lidar com isso, que me ajudou a não me sentir mal com isso. Durante a semana,
eu passo muito tempo em ônibus. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu passo muito tempo dentro de ônibus. Eu acho que minha segunda casa é o ônibus. Porque eu pego o ônibus pra ir pra faculdade, pra voltar da faculdade. Eu pego o ônibus pra ir pra Jundiaí. Pra voltar de Jundiaí, eu pego o ônibus e trem pra ir pra casa da minha namorada. Pego o ônibus pra voltar da casa da minha namorada. Então eu passo a semana e todo dia eu pego algum ônibus. Não tem um dia da semana que eu não pegue ônibus. Então, eu passo muito tempo dentro de ônibus. O ônibus antes era esse momento onde eu me sentia sozinho. Era esse momento onde eu ficava mal, porque só eu ali, óbvio. Ninguém vai pegar o ônibus comigo. Mas era o momento que eu me silenciava. Não tava mais com os meus amigos, não tava ali com tal pessoa. Então, dentro do ônibus era o momento que eu me silenciava e começava a pensar e perceber, putz, como eu tô sozinho, pipipipopopó. Só que hoje em dia, eu digo que o momento que eu tô dentro do ônibus é um dos momentos que eu mais gosto. Eu consegui mudar esse sentimento de solidão que eu sentia pra algo bom. Pra algo que me faz bem. Hoje eu gosto de pegar... Não que eu gosto de pegar o ônibus. Oh, vamos pegar um ônibus. Não. Mas estar dentro do ônibus não me faz me sentir mal. E às vezes até me faz me sentir bem. É um momento proveitoso. Porque é um momento de descanso. É um momento de silêncio. Que eu consigo organizar meus pensamentos. E o que me fez mudar essa chave foi ter esse momento de descanso. Esse momento que muitas pessoas hoje em dia fogem. As pessoas não querem ter um momento sozinhas, em silêncio, com os seus próprios pensamentos. Isso é um problema. A todo momento a gente está com fone de ouvido ou com uma caixinha de som tocando uma música ou rodando algum vídeo, algum podcast. A gente não tem mais um momento de silêncio, um momento de tédio, um momento de ócio. Um momento que a gente... Falei bonito agora, ócio. Um momento que a gente fica quieto, pensando com os nossos pensamentos. A gente não se permite dar ao tédio mais hoje em dia. E isso é um problema, porque as pessoas estão, algumas inconscientemente e outras conscientemente, objetivamente, não querendo pensar. Elas não querem pensar. Já tive amigos meus que eu tava conversando e eu falei sobre essa importância e a pessoa falou, mas eu não quero ter que lidar com os meus pensamentos. Eu só quero colocar alguma coisa que vai me distrair para eu não ter que pensar. Por que as pessoas passam tanto tempo vendo Reels? Porque elas falam, não, vou ver um Reels para eu poder descansar, para eu não pensar. Reels ou TikTok, vou descansar, só que não é um descanso, é uma anestesia. Quando a gente tá rolando o feed do TikTok, a gente não tá descansando de fato, porque nosso cérebro tá recebendo mais e mais informação, e informação rápida, que ele não tem tempo de maturar aquela informação, já tá recebendo outra, já tá vendo outro vídeo, então nosso cérebro tá cansando mais ainda, só que a gente tá anestesiado. E isso impede a gente de ter esse tempo ocioso que realmente vai ajudar a gente a descansar. Mas é nem esse o maior problema. O problema é que as pessoas não querem ter que lidar consigo mesmas. Isso é um problema enorme, porque você é a única pessoa que vai estar com você pra sempre. Eu sou a única pessoa que vai estar comigo pra sempre. Minha namorada, a pessoa que eu vou casar e passar o resto da minha vida junto, ela não vai estar comigo 24 horas por dia, todos os dias do resto da minha vida. É impossível. Então, nem grandes amigos meus pais, ninguém, absolutamente ninguém vai estar comigo 24 horas por dia, todos os dias pelo resto da minha vida. A única pessoa que vai estar comigo durante todo esse período sou eu mesmo. Então, se eu não gostar da companhia da única pessoa que eu vou ser obrigado a aturar para sempre a companhia, a gente tem um problema enorme, porque você não fica na companhia de pessoas que você não gosta normalmente. Se tem uma pessoa no ambiente que você não gosta, você não vai ficar ali junto com a pessoa. Você vai sair, vai fazer alguma outra coisa, vai procurar pessoas que você gosta. Agora, se você não gosta de você mesmo, não tem como você sair. Não tem como você ir procurar outras pessoas, porque você vai estar ali ainda. Então a gente precisa aprender a gostar da nossa própria companhia. Tem uma frase atribuída a Sócrates, que eu gosto muito. Essa frase não é de Sócrates em si, não foi ele que pensou. Era uma frase de um templo de Apolo, se eu não me engano, que tinha ali em Atenas. Mas ela foi atribuída ao Sócrates, porque em um dos diálogos ele cita essa frase. A frase é conheça-te a ti mesmo. Eu faço um recorte nessa primeira parte, mas a frase completa é conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, alguma coisa assim. Mas essa parte do conheça-te a ti mesmo, eu acho que é uma base muito importante pra gente seguir, não só com esse vídeo, mas pra gente seguir na nossa vida. Essa é uma frase que, eu acho que é a frase de
filósofos que eu mais gosto e que eu mais carrego pra minha vida, porque eu acho que não tem coisa mais essencial do que a gente conhecer a nós mesmos. Se nós não nos conhecermos, nós não vamos saber o que nós gostamos, o que nós não gostamos, quais são nossos limites, até que ponto a gente está aberto para fazer alguma coisa. A gente não vai saber se a gente gosta realmente daquela pessoa ou se não. Teve um amigo meu, uns tempos atrás, que acho que faz bastante tempo, que a gente tava conversando, ele tava meio confuso porque ele tava ficando com uma menina, só que ele não sabia se queria mesmo namorar a menina ou não, e ela tava cobrando ele e pá. E o que eu falei pra ele foi, irmão, tá te faltando conhecer a si mesmo. Porque se você tivesse esse tempo pra se conhecer, se você se conhecesse, você ia saber se você gosta mesmo dela ou não. Você ia saber se você quer só ficar com ela ou se você quer realmente algo mais sério com ela. Por não conhecer a si mesmo, você acaba sendo cuzão com a menina, porque você tá enrolando ela, ela querendo algo mais sério com você, e você não sabendo se quer ou não, e você fica enrolando ela, vai fazendo mal pros dois. Então é essencial, tanto para nós como indivíduos, quanto para nossa convivência em sociedade, que nós nos conheçamos. E o modo de fazer isso, o modo da gente se conhecer, é a gente ter esse tempo ocioso. É a gente, porra, vou pegar um ônibus agora, deixa eu tirar meu fone e só ficar olhando pela janela e pensando, vou dar uma caminhada na rua, deixa eu, não vou ir ouvindo um podcast ou vendo um vídeo, eu vou ir pensando sobre a minha vida, vou ir pensando, e eu sei que muitas pessoas têm medo disso, pessoas próximas a mim que eu já conversei têm medo disso, elas não querem ter que lidar com os próprios pensamentos, porque a pessoa já tem muito problema. E é justo, eu também passo por isso. Eu tô falando aqui pra vocês como uma coisa que eu tô tentando aplicar também na minha vida e nem sempre consigo. Nem sempre consigo. Às vezes eu quero só pôr um podcastzinho, pôr um videozinho e ficar ouvindo sem ter que pensar em nada. Só que é importante que a gente tenha. Isso em si não é um problema. O problema é todos os nossos momentos serem assim. O problema é a gente não ter um momento de silêncio. Porque, óbvio, as pessoas têm muitos problemas, muita coisa acontecendo, a cabeça cheia sempre. E a gente evita pensar nisso porque acha que vai piorar. Ou a gente tem medo, de fato. A gente tem medo de enfrentar nossos problemas, de enfrentar nossas inseguranças, de enfrentar nossas questões. E é normal isso. Só que se a gente não olhar para o problema, não tem como ele se resolver. Se a gente não olhar para as nossas inseguranças, para as nossas questões que nós temos com nós mesmos ou com as outras pessoas, não tem como isso ser resolvido. E isso vai continuar fazendo mal pra gente pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. É a pessoa que nunca aprende a se conhecer, nunca aprende a se gostar e passa o resto da vida se odiando. As pessoas têm uma vida triste, é óbvio que ela vai ter uma vida triste. Eu não quero ter uma vida triste, eu não sei se vocês querem ter uma vida triste. Acho que não é desejo de nenhuma pessoa ter uma vida triste. Então, mesmo, eu sei que é difícil. Eu não tô falando que é fácil. Nem sempre eu consigo também. Eu acho que não existe uma pessoa que sempre consegue fazer isso. Mas eu imploro pra você que você tenha um momento de silêncio. Não precisa começar com 1 hora. Não, eu vou desligar tudo e ficar 1 hora olhando pra parede. Não é isso. Mas você acordou ali, tá bom, deixa o seu celular na cama e vai lavar o rosto, escovar o dente sem o celular, sem ouvir nada, sem nenhum outro estímulo, só com a sua cabeça. Tenta fazer isso. Vai fazer o seu almoço, não coloca um vídeo passando ali, ou pelo menos não de começo, vai? Deixa você 10 minutos ali em silêncio pensando. Vai almoçar, não coloca um vídeo para ficar assistindo, porque você precisa lidar com os seus pensamentos. Lidando com os seus pensamentos que você passa a se conhecer. Você olha para o problema e você pensa, tá, como eu me sinto em relação a esse problema? Então você vai descobrir se esse problema é grande para você, se ele não é. Daí você destrincha para saber que tipo de coisa te faz mal, que tipo de coisa não faz tão mal, que tipo de coisa você gosta, que tipo de coisa você não gosta. Se você olhar para um problema e ele te fazer mal e você não saber o porquê daquilo, a gente tem outro problema. Você não sabe por que aquilo te faz mal. E isso não deve ser ignorado. Esse problema, nenhum desses dois problemas deve ser ignorado. Você tem que pensar, tá, eu não sei por que isso me faz mal. E começa a propor hipóteses. Será que isso aqui me faz mal por causa disso? Não, acho que não. Será que isso aqui me faz mal por causa disso?
Acho que não. Será que isso aqui me faz mal por causa disso? Acho que um pouco, isso aqui me incomoda. Então, é dessa forma que você vai se conhecendo. Você vai notando os seus padrões, você vai notando como você se sente em relação a isso, aquilo, aquilo. E você se conhecendo, você começa, pelo menos, a gostar da sua companhia. Você pelo menos começa a não necessariamente gostar da sua companhia, mas você começa a estar melhor em ficar sozinho, em estar só com você mesmo, porque já não vai mais ser um incômodo ter que pensar, ter que lidar com seus pensamentos. Claro, não tô falando, de novo, não tô falando pra você ser abrupto. Faça isso aos poucos. Vá desligando, vá tendo momentos de silêncio aos poucos. Não precisa ser sempre também. Por exemplo, eu não consigo tomar banho sem estar assistindo alguma coisa. Eu não consigo, é uma coisa pessoal minha, eu não consigo tomar banho sem estar ouvindo música ou assistindo algum vídeo de jeito nenhum. Não consigo. Às vezes que eu tentei, aconteceu uma coisa ruim e eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo abrir mão. Agora, enquanto eu estou fazendo almoço ou enquanto eu estou pegando ônibus, eu não vejo problema em desligar o celular e pensar sobre minha vida, pensar sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu preciso fazer naquele dia, sobre alguma coisa que aconteceu, que me incomodou, reviver aquilo, tentar chegar a uma solução para aquilo. E você não se sentindo mal mais em estar com você mesmo, você começa a conseguir aos poucos aproveitar a sua própria companhia. Isso é extremamente importante. De novo, você só vai ter você mesmo pro resto da sua vida. Ninguém mais vai estar inteiramente todo o tempo com você, só você. Então você precisa aprender a gostar da sua própria companhia. Eu acho uma das melhores coisas que pode te acontecer é você estar indo sozinho. É você estar andando na rua, olhar para alguma coisa, fazer uma piada e rir da sua própria piada. Eu acho isso lindo. Uma das melhores coisas que pode acontecer com você. Porque você não precisa de uma coisa externa para aproveitar o momento, para aproveitar o mundo, para se fazer feliz. Você só precisa de você mesmo. Você consegue rir da sua própria piada que você fez na sua cabeça. Você pode estar parecendo um louco para as outras pessoas. Para mim, você está parecendo uma pessoa feliz. Uma pessoa que consegue aproveitar a própria companhia no nível de não precisar de outra coisa para rir, para se divertir, para estar bem. Eu acho isso lindo. Isso foi o que... Ouvi alguém dizer isso, eu não vou me lembrar quem. Mas foi o que me fez perceber que eu tava evoluindo nesse processo de me conhecer e aprender a gostar de mim mesmo. Que eu tava no ônibus esses dias, eu vi alguma coisa acontecendo na rua, eu fiz uma piada na minha cabeça e comecei a rir. Eu falei, putz, é isso, tô indo bem nisso. Tive uma evolução. E eu desejo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo que você consiga fazer isso algum dia. Que você consiga rir de uma piada que você fez pra você mesmo, na sua cabeça. Não, tô na minha rodinha de amigos, fiz uma piada aqui, todo mundo riu, ri junto. Não, sozinho. Você fazer uma piada pra você mesmo na sua cabeça e você começar a rir de alguma coisa. Eu espero muito que isso te aconteça. Eu espero que quando isso te acontecer você se lembre desse vídeo aqui e venha comentar aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários se acontecer isso com você. Que a gente troca uma ideia e que eu quero que você deixe isso nos comentários, porque eu quero poder saber que de alguma forma eu influenciei isso. Se eu tiver influenciado isso de alguma forma, eu quero poder saber que tem mais pessoas aprendendo a gostar da própria companhia e aprendendo a não se sentir mal estando sozinhas. Eu entendo o sentimento de solidão. Eu sou uma pessoa que se sente muito sozinha, frequentemente. Que não tenho com quem compartilhar minhas coisas, sinto que sinto que estou sozinho aqui no mundo. Apesar de, na maioria das vezes, isso não ser verdade. Na maioria das vezes você tem alguém ali pra você, mas é mais mental, na sua cabeça você não acha que aquela pessoa tá ali pra você. Mas mesmo que você realmente não tenha ninguém, e se você não tiver, eu sinto muito por isso, de verdade. Eu sinto muito. Eu espero que de alguma forma esse canal, meus vídeos, possam servir de uma companhia pra você quando você estiver se sentindo sozinho. Esses vídeos que sou eu mais me abrindo e conversando aqui com vocês, posso de alguma forma servir como companhia. E caso eles não sirvam,
E mesmo se servirem, o mais importante, eu espero que você aprenda a gostar da sua própria companhia. Você não precisa de uma pessoa ali pra você, você não precisa do meu vídeo aqui pra você. Mais importante, que eu desejo pra todo mundo, é que você aprenda a gostar da sua própria companhia. Por favor, tenta fazer isso. Começa aos poucos. Começa enfrentando aquele... Tenha o ímpeto, a coragem de enfrentar aquele pensamento que vem te assombrando. Pensa nele. Olha de volta pra ele. Encara ele. Porque ele não é algo ruim em si, o pensamento. Ele não é algo que quer te fazer mal. Ele é você. É você que tá pensando aquilo. Você não pode simplesmente ignorar e tratar ele. Aquele pensamento é você. E ele não quer te fazer mal, ele não tá tentando te fazer mal. Ele só quer ser escutado. Ele é como uma criancinha que fica enchendo o saco dos pais toda hora. Ele não quer irritar os pais. Ele só quer ser escutado por eles. Ele só quer receber a atenção deles. É isso que esse pensamento sombrio, esse pensamento que você tá evitando há tanto tempo, é isso que ele quer. Ele só quer que você olhe pra ele. Ele não quer te fazer mal. Ele quer que você olhe para ele, e recebendo essa atenção, talvez você consiga solucionar esse problema. Então, eu te peço, olhe de volta para ele. Seja o pai que dá atenção para a criancinha. Porque quando você olhar de volta para ele, ele vai parar de bater toda hora na sua mente. Porque você vai ter olhado de volta, você vai ter pensado sobre aquilo, refletido. E mesmo que seja difícil, porque eu sei que muitas vezes é muito difícil. Mas mesmo que seja difícil, é só olhando para aquilo de volta que você vai conseguir solucionar. E isso vai te trazer não só alívio de não ter mais isso martelando na sua cabeça, mas vai te trazer muito conhecimento sobre você mesmo. E vai te ajudar a aprender a estar sozinho, a aprender a lidar com a sua própria companhia. Então vai fazendo isso aos poucos. Vai tentando aprender a gostar de você mesmo. Eu espero que você consiga, de verdade mesmo. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, se você só gostou do papo aqui que eu troquei, por favor, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal, comenta alguma coisa. O like e o comentário são muito importantes para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. E a inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer também e ser recomendado a mais pessoas. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal, você pode gostar. Na semana passada, postei um vídeo falando sobre sonhos, acho que é um papo muito legal também. E se você acha, se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, que pode se beneficiar das coisas que eu falei nesse vídeo, envia para essa pessoa também, me ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. E sempre tem alguém que tem essa dificuldade de lidar com a presença. Hoje em dia, principalmente, a maioria das pessoas não quer ter que lidar com a própria presença. Então, acho que você deve conhecer pelo menos uma pessoa aí que vai se beneficiar com as coisas que eu falo nesse vídeo. Considere enviar o vídeo para ela. Ademais, é isso. Lembrando, vídeo toda quinta-feira ao meio-dia. Fiquem de olho também na aba comunidade aqui do canal. Posso lançar alguma enquete, alguma coisa ali para vocês. É isso. Muito obrigado por tudo e até semana que vem.